tão interessante quando a gente olha naqueles pontos fundamentais de Gênesis, né? Que Deus está sempre criando, reordenando, renovando, não é? Então, o dilúvio representa exatamente isso, não é? Ele solta uma pomba, ela vai, mas ainda a terra está inóspita, os homens não podem habitar, ela volta. Mas o que é que testemunha que agora sim a terra está pronta? Quando a pomba não volta mais, ela encontrou um lugar para pousar. Agora o mundo está novamente restaurado e pode ser habitado. Essa então é uma menção que a gente poderia, de alguma forma, ler a presença do Espírito do Rua nesse cenário da criação, como aquele que aparece na obra de criação de Deus, anunciando que Ele está ordenando todas as coisas para que elas possam ser habitadas. Então, parece que onde Deus vai ordenar as coisas, o Espírito está presente. Tudo novo que acontece na vida de alguém como obra de Deus, o Espírito Santo está presente. Porque Ele é o agente que testemunha o ordenamento de Deus. Então guarda isso, que isso é importante. O Espírito Santo é uma testemunha da criação de Deus. Como é que você sabe que Deus está renovando? Porque você vê o Espírito agindo. Onde o Espírito estiver agindo, Deus está renovando. Qual é o testemunho de que Deus está ordenando todas as coisas? A ação do Espírito. Onde o Espírito não age, não há nova criação. Só há criação e nova criação na presença e ação do Espírito. E isso é tão interessante, tão interessante. Eu fico querendo correr logo e vou correr. Para pensar a relação disso com a redenção. Olha que cena bonita é a cena que a gente vai agora analisar. E já são 1h e eu tenho tempo ainda. Eu estou tão feliz que eu vou conseguir hoje. Lucas, você está preparado agora para ler essa passagem e perceber a relação de tudo que a gente falou com ela? Lucas, capítulo 3. Então, presta atenção, o que a gente viu até agora? A gente viu que Rua tem a ver com mudança, Rua tem a ver com alteração de cenários. Onde muda os cenários, Rua está presente, traz, leva, conduz, ele dirige e traz vida. Não é isso? Essa palavrinha que é usada para determinar todas essas coisas, é a palavrinha que foi usada para definir o Espírito de Deus. E ela não foi escolhida à toa, porque o Espírito de Deus é como o vento, que muda todas as coisas, muda cenários, traz mudança de cenário, mas traz também coisas novas, leva coisas ruins para longe, renova, é aquele que dirige, que orienta, mas é aquele que também dá vida, aquele que faz as coisas se moverem, aquele que faz as coisas saírem da sua estagnação, tá certo? Segundo, a gente viu o mais importante, ele é o agente que testemunha a criação. Qual é o papel do Espírito então na criação? Testemunhar as ações de Deus, que são ações criadoras. Agora a gente vai analisar a redenção. E se eu dissesse para você que a ação criadora e a ação redentora, elas estão entrelaçadas pela ação do Espírito? E se eu dissesse para você que o mesmo Espírito que testemunha a criação, testemunha a redenção, porque a redenção outra coisa não é senão recriar, senão refazer, senão restaurar. Então imagine você que em todos os cenários em que o Espírito está presente, Deus está renovando tudo, renovando o mundo, renovando a ordem, colocando as coisas em ordem novamente. E isso vai acontecer no Novo Testamento, sabe aonde?
Sabe qual foi o cenário que Deus escolheu para mostrar para o mundo que Ele estava renovando toda a sua criação? No batismo de Jesus. O batismo de Jesus é inimitável. Nós não batizamos como Jesus foi batizado. Nós somos batizados por conta da nossa situação, por conta da necessidade que temos de professar a nossa fé e, ao mesmo tempo, de seguir em obediência ao ordenamento bíblico do batismo. Mas Jesus foi batizado porque o batismo de Jesus era uma profecia, era um momento histórico. Ali Deus está renovando toda a criação. E Lucas parece ter com muita clareza isso. Quer ver? Como isso tem a ver com Gênesis, com toda a criação? Vamos começar com o versículo 21. Depois que todo o povo foi batizado, e Jesus também, então Jesus já tinha sido batizado, correto? Aí o que ele faz em seguida? Porque todo mundo esquece de observar. Ele estava orando. Lucas, de todos os evangelhos, é o que mais explicitamente revela a vida de oração de Jesus. O tempo todo Jesus estava orando. Então, Jesus é o maior argumento que você tem para orar. Se você diz assim, por que eu tenho que orar se Deus já sabe tudo? Jesus orou, então fica quieto e ora. Esse é aquele argumento, sabe, que você quando... Ele é Deus, sabe de todas as coisas e orou. Então, filho, você que não sabe nada, ora. Ora porque você tem que ter juízo para entender as coisas que a palavra de Deus diz. Se Jesus, sendo o Senhor de toda a criação, não é? Mediador de tudo, orou, quem é você para não orar, criatura? Ora, mesmo sabendo que Deus vai fazer tudo. Então ele orava, e aí o céu se abriu. O céu se abre para quê, gente? Para o Espírito Santo descer sobre ele. Com que forma? Como a de uma pomba. Não é? Que aqui tipifica aquela pomba que na recriação, na redenção do mundo, depois do dilúvio, estava ali, testemunhando um novo mundo criado por Deus. Então desce aquela pomba ali, como testemunha. E a grande pergunta é, testemunha do quê? Do que virá a seguir, da palavra de Deus. A palavra de Deus vem rompendo e dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me aprazo, tenho prazer, tenho alegria. Então, Jesus ouve a palavra de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, essa palavra é testemunhada pelo Espírito Santo. Jesus não só ouve, mas conta com o testemunho do Espírito Santo que estava ali, como testemunha da declaração de Deus acerca de Jesus, de quem Jesus era. E aí acontece algo curioso. Minha filha sempre pergunta para mim, papai, por que tem genealogia na Bíblia? Porque ela sempre, e ela estava lendo numa época Neemias. Ela, coitada, filha, leia, uma hora você vai entender todas as coisas. Tudo um dia vai ficar claro para você. Por enquanto, leia, apenas leia. Papai, mas é muito nome. Então, é isso mesmo, vai ficar pior. E a gente se pergunta, por que tem genealogia na Bíblia, né? A genealogia existe porque ela aponta para o quê? Para as origens. Aponta para o quê? Boa, é isso mesmo, para as origens. Muito bem, aponta para as origens. Você já parou para perceber que todos os evangelhos começam com genealogia? Mateus começa com genealogia, não é isso? Mas Lucas, o que ele faz? Não começa com genealogia, mas ele põe a genealogia onde? Onde há realmente um começo. No ministério de Jesus. Começou um novo mundo. Começa a genealogia exatamente ali. Segunda coisa importante. Você notou que essa genealogia é diferente? Ela é invertida. Ela é regressiva. E ela vai de Jesus até quem?
até Adão. Então pense você que ele acabou de ouvir que ele era o quê? O Filho de Deus, da boca de quem? De Deus. E aí agora vem a genealogia, que vai de Jesus, o Filho de Deus, até chegar no versículo 38, que é onde a gente descobre Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão, Filho de Deus. A expressão literal que está ali é Filho de Deus, o Adão de Deus. O que Lucas quer contrastar aqui, minha gente? Jesus com Adão. Então Deus cria todo mundo, cria todas as coisas, cria Adão. E depois de criar Adão, o que Deus faz? Um pacto com ele, coloca ele no jardim e coloca ele num período que os teólogos chamam de período probatório, onde ele estará sendo provado. O que acontece com Jesus logo em seguida? Ele é colocado não num jardim, mas ele é levado... não, você precisa ler de novo. O que diz o texto? Capítulo 4, versículo 1. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado. O que é isso? O que é esse levado pelo Espírito, senão aquele mesmo Ruach Yahvé que leva o profeta de um lugar para o outro, que vai conduzindo todas as coisas, que vai reordenando todas as coisas, que dirige todas as coisas para que elas sigam exatamente o curso que Deus quer que elas sigam. O agente que dirige, o agente que conduz, conduzindo Jesus para o deserto. E Mateus ainda é mais radical. Mateus faz questão de, no capítulo 4, no versículo 1, dizer que ele foi levado pelo Espírito com a finalidade de ser tentado pelo diabo no deserto. Então aqui nós vemos o nosso Adão, o Adão que representa o povo de Deus, o novo povo de Deus. Esse Adão que representa o novo povo de Deus. E então agora esse Adão, ele vai passar pelo seu período probatório, vai passar pelo seu jardim. Só que o jardim de Jesus é o contrário do jardim de Adão. O jardim de Adão é um jardim frutífero, é um jardim de abundância, é um jardim de plenitudes, é um jardim de perfeições, é um jardim de delícias. O jardim de Jesus é um deserto, é escasso, é vazio, é soturno, só tem pedra. E tinha que ser assim o jardim de Jesus. Só Jesus poderia ser tentado no deserto. Adão não poderia. Nenhum de nós poderíamos ser tentados no deserto. Afinal de contas, quem de nós, perambulando pelo deserto, olharia para uma pedra e diria assim: essa pedra com um pouquinho de ketchup ia ficar uma delícia. Deixa eu transformar ela agora num pão. Não. Ninguém aqui poderia ser tentado no deserto. Porque ninguém aqui sabe o que é poder transformar pedra em pão. Para você entender o que foi a tentação de Jesus, você precisa saber que ele poderia, com a sua ordem, transformar aquele deserto num jardim. Que ele poderia, num só momento, mudar todos os quadros e vencer aquela tentação sem nenhum esforço. Mas a tentação de Jesus é exatamente a de confiar em Deus no deserto e resistir à maior e mais terrível de todas as tentações. E para a gente entender essa tentação, peço que você me guarde isso, porque eu preciso voltar para aquela questão lá, sabe que Agostinho perguntou, o que Deus fazia antes da criação? Alguns teólogos, e eu concordo com eles, acreditam que antes de tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma aliança. Todas as alianças que existem na Bíblia, todas elas refletem essa aliança primeira de Deus.
Todas as alianças que existem, a aliança que Deus faz com o homem, a aliança que Deus faz com a igreja, todas as alianças que Ele faz, refletem essa primeira aliança. Essa aliança que é fruto da doação. Alguns teólogos, pais da igreja, chamavam essa teologia de teologia pericorética, ou a pericorese, que caracteriza pela seguinte ilustração. Imagine você que nenhuma das pessoas da Trindade estão pactuadas para tomar, mas para dar. Qual é o pacto da Trindade? Doação. Então todas elas estarão envolvidas num movimento de doação e nunca de tomar, nunca de pegar, mas é sempre o movimento da ceia, o movimento de receber. Ninguém pode chegar numa mesa da ceia, pegar o pão, pegar o vinho. Não pode. A ideia de receber na hora da ceia os elementos é a ideia de você estar ali recebendo algo que lhe foi dado, não que você foi lá e tomou. Alguém tem que te servir, por isso que os pastores vão lá, distribuem a ceia, aí depois eles param, aí troca, aí diz, não pode esse negócio chegar, não, agora eu vou lá e pego o pão e pego, não pode fazer isso. A ideia ali é de que ninguém pode receber o pão e o vinho, ninguém pode tomar o pão e o vinho, mas todos na igreja têm que receber. Por isso, o pastor, ele tem que entregar e depois tem que esperar para receber. Mas ele não pode chegar lá e tomar, ninguém pode fazer isso. Isso simboliza o pacto da Trindade. Nenhuma das pessoas da Trindade poderiam tomar, mas só poderiam dar. E qual é a beleza do pacto? Se todas elas derem, todas elas vão ter. Você não precisa tomar quando todo mundo dá. Porque se todo mundo dá, todo mundo recebe. Esse foi o pacto da Trindade. E aí, tem um teólogo que eu gosto muito, chama-se Michael Reeves. Ele escreveu um livro chamado Deleitando-se sobre a Trindade. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Maravilhoso. E ele diz assim, a gente não pode acreditar que Deus um dia estava assim, solitário, dizendo, puxa vida, sozinho aqui, sem nada para fazer, sem ninguém para conversar, acho que eu vou criar o homem. Não, Deus não fez assim um dia, ele falou assim, não publicou, na eternidade. Deus solteiro procura a criação não fumante, a fim de relacionamento profundo. Não. Deus não criou o mundo por necessidade, ponto. Isso aqui não é resultado de uma necessidade de Deus. Deus não era carente de nada. Então Ele não cria o mundo por carência. Aí vem a pergunta, então Ele cria o mundo por quê? Por transbordamento de amor. Eles estão se doando de uma tal maneira que essa doação transborda. Por isso que a igreja precisa entender isso. Ela vai se doando, ela vai cuidando um do outro, mas não pode parar. Ela não pode reter entre ela vai ter que transbordar. E quando ela transborda, ela abençoa o seu entorno, abençoa ímpio, abençoa tudo que está do lado. Ela não pode se centrar em si mesma, ela vai transbordando, aquela doação não se prende, ela não retém as coisas, ela transborda, é a lei do transbordamento. Então transborda na criação, e a criação responde o transbordamento numa árvore, por exemplo. Agostinho, no livro chamado De Trinitate, que fala sobre a Trindade, ele chega a mostrar como uma árvore, ela representa a imagem da Trindade. Você já parou para imaginar que nenhuma árvore come seu fruto? Toda árvore doa um fruto. Toda a missão de uma árvore é produzir algo. Nunca comer seu fruto, mas produzir algo. Quando Paulo vai lá dizer em Gálatas sobre o fruto do Espírito, lembram disso? É a ideia de que o Espírito de Deus atua na igreja, segundo o padrão do pacto salutis, o pacto da Trindade. O que ele faz? Ele produz o fruto do Espírito em alguém, que deveria ser visto como uma árvore. Então a obra do Espírito na sua vida não é para você. Por isso você não pode chegar e dizer, Senhor, me dá o fruto do Espírito. Deus não vai dar o fruto para você não, infeliz. Ele vai fazer em você um fruto para o outro ser abençoado. Quem vai ser abençoado é o outro, não é você. Deus só vai fazer algo em você,
para abençoar o outro. E se você quer ser abençoado, ore para que o Espírito de Deus produza o fruto dele em outra pessoa. Porque se essa pessoa que está do teu lado, o Espírito Santo produzir nela um fruto, você vai poder colher esse fruto, porque ele foi para você. Então o fruto do Espírito é a obra que o Espírito faz numa comunidade, derramando sobre as pessoas dádivas, não para elas mesmas, mas dádivas por elas, para que por elas a congregação seja abençoada. Por isso que a teologia da prosperidade ela é uma interpretação equivocada das Escrituras, porque ela quebra o pacto do transbordamento. Ela não é próspera, ela é gananciosa, ela retém, ela transforma você no Adão lá do Éden, que quis travar tudo e foi o responsável pela interrupção do transbordamento de amor da Trindade. Note que a Trindade transbordou no mundo, o mundo está se doando, o homem agora está nessa dança da Trindade de doação, e aí surge quem? O teólogo liberal aparece pela primeira vez no Jardim do Éden, na forma de uma serpente, e é sempre assim, o teólogo liberal aparece sempre dizendo, não é bem assim que está na palavra, lá no original. Então ele já chega dizendo, aí não é bem a palavra de Deus, tá? Isso aí não é bem Deus falando, né? Isso é outra coisa, tem uma teoria aí que explica que são documentos, etc e tal, e você cai igual patinho, igual Adão, igual Eva, porque é isso que Satanás mais trabalha na vida da igreja, o esquecimento da palavra de Deus. E então, quando o homem esquece da palavra de Deus e quebra o pacto, ele quebra justamente não porque ele quis doar, mas porque agora ele quis tomar a glória que era só de Deus. E o prazer dele não estava mais como o prazer do Espírito estava em glorificar o Pai, e o Pai glorificar o Filho, e o Filho glorificar o Pai e o Espírito e o Pai glorificarem o Filho, e nessa dança da Trindade, como vai dizer o Tim Keller, um glorifica o outro, um sempre enaltece o outro, então esse transbordamento chega no homem, e agora o homem tem que devolver, entrar nessa dança da Trindade, ele tem que participar dessa dança, não como uma quarta pessoa da Trindade, mas como a criação participou, como a própria criação respondeu esse transbordamento doando-se. Então o homem tinha que entrar nessa dança da Trindade e também doar-se a Deus, glorificar o Pai, glorificar o Filho, glorificar o Espírito, mas não, ele quis glorificar a si mesmo, ele quis enaltecer a si mesmo, ele quebrou, ele reteve o transbordamento. Então, de Adão surgiu um povo rebelde, mas no batismo de Jesus, Deus nos ensinou como Ele cria um novo povo. No batismo de Jesus, Ele criou um novo povo. E esse povo nasce agora do homem que venceu a serpente, não em um jardim florido, mas de um homem que obedeceu e resistiu à tentação de reter tudo a si num deserto. E a serpente, na primeira vez que aparece, diz a Jesus, se és o Filho de Deus. Gente, o que ele acabou de ouvir? Ele acabou de ouvir o céu se abrir, a testemunha da criação descer, para testemunhar agora, não a criação, mas a redenção do povo de Deus, para testemunhar agora, como Deus cria novamente um povo para a sua glória. E então, ele ouve a voz de Deus que diz, tu és meu filho amado que me dá prazer, e o Espírito Santo está ali para dizer a Jesus, eu estava lá presente, eu vi, você é o Filho de Deus. E então agora ele é levado por esse Espírito ao deserto, e Satanás questiona justamente a palavra de Deus que foi dita agora, e ele vai questionar, minha gente, não só no início do ministério de Jesus, ele vai questionar do início, até o último minuto da obra terrena de Jesus, quando ele está ali na cruz, e a antiga serpente, que apareceu no início do ministério de Jesus, dizendo, se és o Filho de Deus,
agora apresenta mais uma vez a sua tentação na cruz, no deserto de Jesus que não acaba nunca. E no meio da dor, no meio do seu sofrimento, a serpente diz mais uma vez: se você é filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. O que a serpente sempre quis, e no que a serpente sempre investe, na quebra do transbordamento. Salva-te a ti mesmo, transforma essa pedra em pão, para você mesmo. Faz um milagre, para você usufruir desse milagre. Não tem ninguém aqui, ninguém está vendo. Transforma essa pedra, use o seu poder, para você mesmo usufruir dele. Use o seu poder, para si mesmo. A maior tentação foi essa, e Jesus venceu. Não usou o poder para si mesmo. Não mudou a ordem das coisas, para usufruir de vantagens sobre elas. E portanto fazer com que aquele movimento de doação se tornasse agora usurpação. Jesus não colheu o fruto da serpente. Ele não comeu o fruto da serpente. E então, esse Jesus que venceu a serpente no seu jardim desértico, no seu deserto, esse Jesus cria um povo. E o que é mais curioso, tem uma personagem que está presente o tempo todo ali, o Espírito de Deus. Foi ele que estava no dia em que Jesus foi batizado, que ouviu a voz de Deus dizer: tu és meu filho amado. Foi ele que conduziu ao deserto. E agora, Atos 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer. Poxa, meus irmãos, como não entender que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus é o mesmo Espírito que desce agora sobre a igreja, convocando essa igreja a entrar na dança da Trindade. E o que é a dança da Trindade? Senão o testemunho da Trindade, não de si mesmo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você não vai falar de si, você não vai fazer a obra para si, você vai fazer o testemunho da glória de Deus na obra de Jesus. O Espírito Santo está dançando para Jesus, e desce em Atos, ele explicitamente diz que ele descerá sobre a sua igreja, convocando a sua igreja para entrar nessa dança. Jesus já havia dito isso lá em João, quando ele disse que eles não deveriam se preocupar, que ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, que o mundo não vê. E aí Jesus diz algo tão significativo sobre o Espírito. Ele diz assim: ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar daquele que enviou. Ele não vai testemunhar de si mesmo, mas ele vai testemunhar de Jesus Cristo, porque a sua obra, a obra do Espírito Santo, não é glorificar a si mesmo. O pacto do Espírito é o pacto de glorificar a Jesus Cristo. E você vai ver o Espírito Santo agindo na igreja, não quando essa igreja tem uma série de manifestações, mas quando tudo o que acontece nessa igreja, com manifestação ou sem manifestação, faz com que Cristo seja visto. Porque se Cristo não for visto, não há ali o Espírito de Deus. Porque o prazer do Espírito Santo sequer é chamar a atenção para si mesmo. Packer tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. E tem aí para vender esse livro, é maravilhoso, só que eles mudaram o nome, eu não lembro agora o título que ficou. Agora está um fogo na capa assim. É o poder do Espírito? Caminhando no poder do Espírito. E antigamente era na dinâmica do Espírito. Se você tem um na dinâmica do Espírito, é o mesmo livro. Só que esse ele foi revisado, eles arrumaram lá algumas coisas que precisavam ser arrumadas no texto. Nesse livro o Packer diz assim: se você encontrar o Espírito Santo e dizer assim: Espírito Santo, eu vim aqui hoje para te buscar, ele vai dizer: filho, vai ler a Bíblia.
Você não entendeu a Bíblia, não é para me buscar. Busca Ele. Não vem atrás de mim não, vá atrás dele. Eu quero que você busque Ele. Vá atrás de Jesus, vai olhar para Jesus. Pega tudo que você tem e coloca do lado da cruz de Jesus. Coloca todo o seu olho em Jesus Cristo. Então todas as vezes que pessoas estiverem vendo Jesus, sendo convertidas por Jesus, sendo alcançadas pela palavra de Jesus, ali estará o Espírito Santo de Deus agindo. Porque a missão do Espírito não é falar de si mesmo, mas falar daquele que o enviou. E quem o enviou foi Jesus Cristo. Então, o Packer, nesse livro, ele defende a ideia que eu também concordo, de que o Espírito, portanto, ele seria uma espécie de holofote. Não é? E o holofote é uma coisa maravilhosa, é como se a igreja tivesse que imitar, para entrar na dança do Espírito Santo, ela tivesse que imitar o próprio Espírito. E imitar o próprio Espírito é ser o holofote, não ficar no centro do holofote, tá? É a arte do desaparecimento. É como o vento, que ninguém vê, mas vê a mudança do cenário. Vê as coisas sendo mudadas, vê tudo sendo transformado. Mas o vento está ali, ele está presente, mas as pessoas não veem ele. Assim deveria ser a igreja de Cristo Jesus. Uma igreja que desaparece o tempo todo para Jesus aparecer. Ela seria como um holofote que não traz luz para si mesmo, porque o objetivo do holofote é iluminar aquilo que precisa ser visto. Assim como o Espírito ilumina Jesus, a igreja deveria dar seu sangue, sua vida, para que Jesus fosse visto por todos os homens. E aqui há alguma coisa de errada com o povo de Deus. Por que, meus irmãos, o povo de Deus aparece tanto e não Jesus Cristo? O que acontece com o povo de Deus hoje, se não uma espécie de derrota sempre presente, que mais nos assemelha ao primeiro Adão do que o último Adão, que mais nos assemelha àquele que, tendo tudo, falhou tendo tudo, e não aquele que, vivendo e andando no nada, conseguiu obedecer em tudo a palavra de Deus. Eu acho que tem uma resposta para isso. Somos gananciosos. Somos uma igreja que não aprendeu a dança da Trindade e que não aprendeu com o Espírito que a sua missão não é ganhar, a sua missão é perder, doar, entregar. A igreja não pode ser um lugar de lucro. A igreja é um péssimo negócio. É um negócio para gente que perde e não para gente que ganha. A igreja é o lugar onde o Espírito Santo move pessoas a perderem parte de sua paz e plenitude, para deixar essa plenitude com alguém que não tinha paz e plenitude. A igreja é lugar de pessoas que vão sacrificar sua paz, seu tempo, sua vida, para que uma outra pessoa seja abençoada, seja cuidada. Igreja é lugar de gente que ama perder, porque descobriu que melhor é dar do que receber. Essa é a dança da Trindade. Essa é a dança que o Espírito Santo dança e convida a igreja a dançar. A dança da doação, a dança da entrega. O Espírito Santo é, por assim dizer, o holofote oculto que focaliza a sua luz no Salvador, fazendo-o resplandecer. É como se o Espírito estivesse de pé por trás de nós, lançando luz sobre o nosso ombro, sobre Jesus que está à nossa frente, olhando para nós. A mensagem do Espírito para nós nunca é: olhe para mim
escute-me, venha a mim, conheça-me, mas sempre olha para Ele, ouça-o, escute suas palavras, vá a Ele, tenha vida, conheça-o e prove o seu dom de alegria e paz. Faltam 10 minutos. Dá para aguentar mais 10 minutos? Agora é uma questão de honra, irmãos. Eu sempre chego aqui, eu já faço apelo. Mas não é a hora de fazer o apelo, essa não é a hora ainda, é o final ainda. O apelo tem que vir depois disso aqui. Por quê? A grande pergunta é, perdemos a noção da doação. Não conseguimos mais doar. Só queremos ganhar, conquistar, ter e obter. Por quê? A explicação disso está na frieza espiritual. A frieza espiritual, ela não é perda de salvação. A frieza espiritual, ela pode ser configurada como uma perda da segurança da salvação, mas não a perda da salvação. Cristãos podem perder a segurança da salvação, podem não mais confiar na palavra de Deus. Em geral, quando isso acontece, elas não conseguem mais confiar no testemunho do Espírito. Aquele testemunho interno do Espírito, aquela convicção interna do coração de que ela é filha de Deus, de que ele é filho de Deus. E um cristão pode, durante a sua caminhada cristã, perder essa segurança. Em geral, quando ele perde essa segurança, ele perde toda a fonte de renovação e avivamento espiritual. O que fazer? Tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Haja ruach. Você se torna aquilo que adora. Nesse livro, o Greg Beale, ele trabalhou uma teologia bíblica da idolatria. E a defesa dele, que é a que eu também me aproprio nessa manhã, é aquela que entende que o único pecado da igreja, que é a causa da sua frieza espiritual, é a idolatria. É o único. Vocês viram o que eu disse? É radical isso. Não tem um segundo, não tem um terceiro, não tem um quarto motivo. É um só o motivo. Se você está enfrentando frieza espiritual, é só uma razão a que explica a sua frieza espiritual. Você é um idólatra. Ponto. Não tem outra explicação para isso. A única explicação para a frieza espiritual do povo de Deus é a idolatria. A idolatria, ela torna o povo de Deus insensível para Deus, insensível para a ação do Espírito, insensível para o testemunho do Espírito. É como se o povo de Deus secasse e fosse como uma pedra. E pedra não recebe o Espírito. O problema de Israel era a adoração de ídolos, diz o Greg Beale. Isaías tende a anunciar aos idólatras que eles se mantiveram tão impenitentes em relação ao culto dos ídolos que Deus ia torná-los insensíveis espiritualmente, inanimados e sem vida espiritual, assim como os ídolos. Então, qual é o juízo de Deus para o povo idólatra? Frieza. Então esqueça, a frieza não é uma vontade do seu coração, a frieza é juízo de Deus. A frieza não é você que se tornou frio, a frieza é claramente um juízo de Deus sobre você. A frieza não é assim, eu me tornei frio porque eu quis tornar frio. Não, filho, você está sob o juízo. A idolatria implica o juízo da frieza espiritual. Em que medida isso se aplica? Deus está falando por intermédio de Isaías, seu profeta. Você gosta de ídolos, Israel? Pois bem, vai ficar igual a um ídolo, e esse é o seu castigo. O castigo do idólatra é se tornar como o ídolo. Ídolos não têm vida. Ídolos não têm aquele elan vital que faz com que eles se movam. Eles são como estátuas que não piscam,
que não se movem, podem parecer, podem se assemelhar. Se olha e diz assim, puxa, é um crente, mas não tem vida, não se move. Em Isaías, capítulo 6, versículos 8 a 10, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? Isso acontece quando o profeta tem uma visão de Deus, e ele fica desesperado, não é isso? Por isso que essa coisa, eu vejo Deus, cuidado, irmão, você vê Deus, tem que ficar com tremor e temor, porque você viu Deus. Ah, não, vi Deus ali, falei com ele hoje de manhã. Não, filho, você não viu Deus, você viu qualquer coisa, menos Deus. Se você visse Deus, você nem estaria do jeito que você está agora. Então, quando ele viu Deus, a reação dele foi outra. E agora? Sou um homem pecador, habito no meio de um povo impuro. Pronto, agora já era. É a morte chegando. Deus veio me pegar. E ele começa a falar, né? E essa é uma coisa interessante do texto, né? A gente, quando fica nervoso, a gente fala mais, né? Quando a gente está em tensão, apavorado, em vez de a gente se calar, a gente fala muito. E quem fala muito não consegue ouvir. Então o agente do fogo vai lá e queima a língua do profeta. Agora fica quieto aí. Aí ele escuta a voz de Deus que diz: quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele faz no plural. Não é? Quem vai entrar nessa dança? É como se ele não estivesse dizendo aquilo para Isaías, gente. É como se aquela voz estivesse sendo dita para todos os homens. E todos os homens ouviriam essa voz, se eles não fossem surdos. Parece que Isaías foi curado da sua surdez, enquanto o povo não. O povo não consegue ouvir. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Mas Isaías ouviu. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E então, disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais. Que bênção, né, para um pregador que está começando agora, receber essa mensagem. Sua missão, meu jovem profeta, é pregar para um povo que vai ouvir o que você está dizendo, mas não vai entender nada do que você está falando. Você vai falar e eles não vão te ouvir. Você vai desverde e eles não vão perceber. Eles estão os ouvidos, os olhos, eles não estão conseguindo perceber nada. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Sabe qual é a pior miséria de todas as misérias? É a miséria daquele que não consegue perceber a sua própria miséria. O miserável não é o miserável. O miserável é aquele que miserável não consegue perceber que é miserável. Mas o Espírito Santo é aquele que começa uma obra maravilhosa. E a primeira obra do Espírito Santo não é converter você primeiramente, mas é curar você dessa cegueira. E aí você enxerga a sua miséria. Porque quem não enxerga a sua miséria se acha bom, se acha legal, se acha justo, se acha que está tudo bem, não precisa mudar nada. Mas quando o Espírito Santo cura, o sujeito já se desespera, ele já levanta as mãos e diz: Senhor, me salva, porque eu não consigo sair dessa sozinho. Enquanto você não consegue levantar essas mãos que você tem aí, desesperadas para Deus, clamando por santidade, clamando por Deus, teu coração está duro, teu coração está insensível para Deus. Suas mãos só se levantam para Ele, se o teu coração desesperar por Ele. E aí, se isso acontecer, você já não é mais miserável. Porque um miserável jamais levantaria suas mãos, clamando por misericórdia e graça de Deus. Por que a gente diz isso? Em Isaías 2, 7, 8, a gente sabe o motivo desse juízo de Deus.
Olha o motivo. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Esse é o problema do endurecimento do coração do povo de Deus. Idolatria. Eles idolatram e por isso têm o seu coração frio. Por isso estão frios para Deus. São insensíveis para Deus. Se você não consegue mais sentir prazer nas coisas de Deus, é porque você encontrou alguma coisa que está te dando mais prazer, mais alegria. É simples assim. A conta se fecha assim. Então o Salmo 115 parece estar presente nesse juízo. Porque o que ele diz? Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos nele confiam. Então, aquele que adora um ídolo se torna insensível, se torna, portanto, incapaz de ouvir as coisas de Deus, de receber a palavra de Deus. O idólatra não tem sensibilidade para Deus. Por isso ele não consegue ouvir a voz de Deus e corrigir seus maus caminhos. Ele não está mais sensível. Ele racionaliza o pecado. Ele torna o pecado uma coisa bíblica. Ele consegue fazer um milagre de fundamentar biblicamente o seu pecado e continuar dormindo todos os dias achando que ele é a pessoa mais incrível do reino, até que aparece um irmão abençoado, usado pelo Espírito Santo de Deus, se chama Natã, olha para ele e diz: tu és esse homem. E aí ele acorda e diz assim: é verdade. E aí aparece Salmo 51. Salmo 51 só acontece porque aquele que era miserável e não sabia, descobriu sua miséria. Não existe Salmo 51 até você descobrir sua miséria, até te botar em um espelho e você enxergar quem você realmente é. O Espírito Santo é que faz isso. Enquanto isso não acontece, somos insensíveis e usamos a palavra para nos abençoarmos, para nos entregarmos a nós mesmos. E por fim, e por último, Ezequiel 37, 1,14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou. Que legal isso, não? Me levou pelo Espírito do Senhor. Você já sabe, então, todo o contexto do que significa isso, certo? Então, esse Espírito que faz a obra de Deus, vai conduzindo as coisas, ele leva o profeta do Senhor e deixa ele aonde? No meio de um vale que estava cheio de ossos. E o que o Espírito faz com ele? Não deixa ele só olhar, faz ele andar por esses ossos, né? E ele descobre que eram muito numerosos na superfície do vale. E ele descobre que eles estavam... Como é que descobre que estava sequíssimo? De repente ele pegou um daqueles ossos e ele esfarelou na mão deles. Faço uma pergunta lógica. Se eles estavam sequíssimos ao ponto de se transformar em pó, a morte daquele exército que estava ali tinha acontecido há poucos instantes ou já faz muito tempo? Ótimo. Então a primeira coisa que a gente descobre é que a situação daquele exército era de morte, e não de morte há pouco tempo, mas de uma morte há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos instantes anteriores. Certo? Então o Estado está aí. Representa um povo que não está frio para Deus ontem, mas que já faz tempo que está frio. Faz tempo que está seco. E aqui a gente precisa fazer uma diferença enorme entre, por exemplo, uma folha que se desconecta de uma árvore e uma folha que com o tempo fica seca. Percebem a diferença? As duas estão mortas. Só que uma ainda guarda os efeitos daquela conexão. Esse é o problema de quem se afasta de Deus. Não consegue perceber que já está morto, porque ainda vive sob os efeitos da graça de Deus. Então ele já está longe de Deus, mas ainda ele percebe, ele ainda é sensível para as coisas de Deus. Então ele ainda tem ali a presença, ele tem coisas ali que ainda ficam marcantes, então ele se engana. Ele facilmente se engana, ele acha que ele está bem, ele acha que está legal, ele acha que está tudo em ordem. Só que o
tempo vai mostrar que não está em ordem, ele vai secar, é só uma questão de tempo. Então ele perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele aqui não foi nada, assim, digamos assim, um profeta do fogo, né? Ele não chegou e disse assim: claro, eu vou determinar, e agora eu vou dizer, levanta e anda, e vai levantar todo mundo. Não. É aquele que começa com Deus dizendo, Barnacha, ou seja, mortal, finito, homem, chama ele pela sua natureza, ó homem, acaso poderão reviver esses ossos? E ele diz: Senhor, Deus, tu sabes. Se pode reviver, pode, mas não é das mãos do profeta, mas é das mãos de Deus, e depende só de Deus, para que esse exército viva. Jonas, eu acho que eu sou frio. Não está nas suas mãos mais. Não está mais nas mãos de homem nenhum. Você está nas mãos de Deus. E só a vontade dEle, só a mão poderosa dEle, só o seu Espírito poderá trazer vida a você. Mais ninguém, mais nada nesse mundo. Então me parece que a gente precisa chegar ao desespero último, no momento em que não há mais nada, para que a gente possa clamar a Deus como de um ventre de um peixe, e dizer: Senhor, salva-me, porque as algas marinhas me enforcam, e eu vou perecer se a tua mão não me alcançar. Disse-me ele: profetiza esses ossos, e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que incrível, não? Pregador abençoado. Imagina, Deus deu para ele uma plateia maravilhosa. Agora você vai se realizar. Pregue para um bando de ossos secos. Imagina que situação ridícula. Imagina, um monte de osso seco, eu vou falar, eles não vão ouvir, mas é isso mesmo. É isso que os pregadores deveriam fazer na igreja. Pregar para pessoas que não ouvem, pregar para pessoas que não entendem. Mas não é assim, achando que... Nós não somos gnósticos, meus irmãos. Tem um gnosticismo de púlpito hoje que é incrível. Esse gnosticismo que alcança tanto uma igreja neopentecostal como uma igreja tradicional, de calvinistas desenfreados. Esse gnosticismo que diz assim: se você entender o evangelho, pronto. Quem disse que a palavra de Deus é só entendimento? A palavra de Deus é poder. É poder. Quem acredita que Deus criou o mundo falando, não pode duvidar do poder de Deus, quando alguém prega a sua palavra. Não é só intelectual, não é só entendimento, é reverberação do Espírito no coração, no interior de alguém. Quando alguém prega, é o poder de Deus que está ali se manifestando. É o poder de Deus que traz vida. A gente não pode entender que a pregação se reduz a uma aula. Não se reduz a uma aula. Não se reduz a um entendimento, a um argumento. Senão a gente poderia contratar pessoas para explicarem a Bíblia para a gente. Mas não é isso. O que acontece quando as pessoas pregam a palavra de Deus é que o Espírito Santo de Deus atua por meio dessa palavra. Não é a mesma coisa que abrir qualquer outro livro e ensinar o que está no livro. A mesma coisa não é a palavra de Deus, algo que a gente ensina e as pessoas entenderam, então ok. Não é só entendimento, ela tem que ser o poder que quebra a nossa surdez, que quebra a nossa sensibilidade. E por isso, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja pensando assim: Jonas, eu preciso da renovação do Espírito, eu preciso de restauração do Espírito, mas eu não tenho vontade nenhuma de ir para a igreja. Meu irmão, não tem saída, vá para a igreja sem vontade. Eu estou ouvindo a palavra e não estou sentindo nada. Não é para... Fique quieto. Ouça a palavra, se expõe à palavra. Só o fato de você estar ali, no meio da congregação, a palavra de Deus vai fazer o seu efeito. Você é um osso seco. E Deus levantou pregadores para pregarem para você. E uma hora, vai surgir o barulho incrível de ossos juntando com ossos. Vai crescer carne, e de repente está ali, como Adão, prontinho, mas falta urua. Então profetiza, e diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Fiz como Deus me ordenara, e se colocou em pé um exército sobremodo numeroso. Então disse o Senhor:
Não é essa, não é esses, não são esses a casa do Senhor. Não é isso que eles dizem. Pois eu farei eles saírem da sua sepultura. Meus irmãos, o povo estava morto ou estava vivo? Depende, né? De um lado eles estavam vivos, do outro eles estavam mortos. Então, Deus não está falando ali da morte física. Deus não está falando de que eles estavam literalmente mortos. Deus estava falando que eles estavam tomados de idolatria. Idolatria mata, torna a gente surdo. E só a palavra de Deus, só a palavra de Deus pregada, anunciada e usada pelo Espírito Santo pode trazer renovação e avivamento numa igreja. Por isso você pode fazer qualquer coisa, pode pular, pode pintar e pode bordar, mas se não pregar a palavra de Deus, não vai ter morto ressuscitando, não vai ter ossos se juntando com ossos, não vai se colocar em pé uma igreja gloriosa. Só se coloca em pé uma igreja gloriosa com a palavra de Deus, com a exposição da palavra de Deus. E essa exposição da palavra de Deus é a exposição que se faz com fidelidade e não com criatividade. Deus não quer que seus pregadores sejam criativos, Deus quer que eles sejam fiéis. Você não tem que criar uma coisa, você tem que ser fiel ao que a palavra está dizendo. E o Espírito vai fazer o que Ele faz, e você vai fazer o que tem que fazer. Ah, mas eu não encontrei nada de interessante para ensinar para a igreja hoje. Meu filho, Deus não pediu para você achar interessante o que Ele está pregando, você tem que falar o que Ele falou para pregar. Se fosse assim, a gente não ia pregar, porque Ele nos deu a mensagem, a pior mensagem para pregar é a nossa. Porque a nossa diz para as pessoas exatamente o que elas não querem ouvir. A melhor mensagem seria, gente, tem uma coisa muito maravilhosa aqui, vem, círculo, tudo aqui, vem. Essa vai conquistar todo mundo, mas Deus nos deu uma mensagem terrível. Terrível. Uma mensagem que tem que confrontar as pessoas. E ela começa confrontando a gente que não quer confrontar ninguém. Deus nos deu uma palavra confrontadora. E que a gente diz assim, se eu disser um negócio desse, o cara vai bater em mim. E o Espírito está dizendo, não, filho, se você for fiel e pregar, esse coração duro, esse coração de pedra vai mudar. Vai se tornar um coração de carne. E quando o coração é de carne, o Espírito de Deus habita. Não tem como o Espírito de Deus habitar a pedra. Por isso existem pedras e existem crentes que são como folhas. Ou folhas vivinhas porque estão conectadas nas árvores, ou são folhas que foram desconectadas das árvores e que são verdes, mas já estão murchando. Ou uma folha seca. Se você é uma folha, não importa qual seja, a murcha ou a seca, há uma esperança para você. Só não há esperança se você é pedra. Porque se você é pedra, você não pode ser avivado. Porque sequer você foi feito para viver. Só há avivamento para aquilo que um dia viveu. Só há avivamento para aqueles que podem experimentar a vida do Espírito e apagaram essa vida. Por isso, avivamento é para crente e não para ímpio. Renovação é para o povo de Deus e não para pessoas que não creem e não estão debaixo da aliança com Deus. Renovação é para o povo de Deus. E o agente da criação é o mesmo agente da redenção. Assim como ele cria e testemunha a criação de Deus, e testemunha a redenção de Deus, tanto na criação do mundo por Deus, como na renovação do mundo por Jesus, ele testemunha a redenção da sua vida pela obra vicária de Jesus. E o nome disso é regeneração. O Espírito Santo transforma coração de pedra em um coração de carne, um coração que pode viver, como ele também transforma aquele que estava morto, trazendo vida novamente.